Olá, amigos do Canal 20 da NET. No ar, mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. Sempre com o patrocínio do Sistema Domus de Ensino, Munich Even, Hotel Plaza São Rafael e Cresci IRS. Nosso Porto Alegre em Revista, sempre com edição inédita às quintas-feiras, às 22 horas, além das reprises em horários alternativos durante a semana. Limpeza urbana é o tema de hoje. Para tratarmos deste assunto, contamos aqui no estúdio com a presença do diretor-geral do DMLU, André Carus, ao lado do nosso comentarista Adelicel. Obrigado, diretor Carus, pela sua gentileza de aqui estar conosco nos estúdios. Obrigado pela oportunidade também de estar com vocês. Na abertura da edição, vamos ver a reportagem feita por Tatiana Feldens pelas ruas da cidade. É com você, Tatiana. Desde julho de 2011, Porto Alegre realiza a coleta dos seus resíduos orgânicos através de contêineres. A iniciativa, que visa evitar o descarte inapropriado de resíduos, deixando as ruas mais limpas e sem sacolas plásticas espalhadas pelo chão, tem gerado transtornos. A conservação do container, ele não está favorecendo. Não vejo muita solução para isso. Olha, eu acho que esse sistema atual de contêineres melhorou, eu acho que está bom. Os contêineres tem lugares que estão com mau cheiro. É uma benção os contêineres, entendeu? Imagina se não tivesse, mas ele teria que ser lavado mais seguido. Ainda eu acho poucos, na verdade. Não adianta nada a gente colocar as lixeiras, a prefeitura colocar as lixeiras e o povo, as pessoas não colaborarem para isso. Os contêineres eles foram feitos para ser depositados lixos orgânicos. O que a gente vê hoje é que a grande maioria deposita lixo seco. O que poderia ser feito para evitar isso? Acho que a cor dos contêineres podia identificar alguma coisa, principalmente orgânico, para que ele fosse verde e tivesse bem dito que era para orgânico mesmo. Né? Eu acho que está faltando aqui um contêiner para lixo seco, que nem Caxias do Sul, que é uma das cidades considerada padrão em termos de coleta de lixo, né? O que se vê são contêineres abarrotados de materiais recicláveis que deveriam continuar sendo recolhidos normalmente pelo serviço de coleta seletiva do DMLU e não pelo trabalho automatizado. O acúmulo destes materiais também tem estimulado a presença dos catadores, que reviram os espaços à procura de algo que possam vender. A gente tira, dependendo dos contêineres, a gente tira um bag desses aí só de plástico, né? Ou seja, as pessoas de fato estão depositando lixo de forma errada dentro dos contêineres. Sim, teria que ter os contêineres só para orgânico e outros só para lixo seco, né? Porque daí seria melhor para nós e para eles, né? Porque daí a pessoa não rasga o saco, não fica aquela sujeirama em volta. O descarte irregular de resíduos não se restringe às ruas centrais da cidade. Na Zona Sul, onde a coleta automatizada ainda não foi implantada, há inúmeros focos pelas ruas. Nas imediações da Avenida Teresópolis ou próximo ao Arroio Cavalhada, o cenário é o mesmo. Já na Grande Cruzeiro, o descaso é ainda pior e a falta de fiscalização tem agravado o problema. A fiscalização é precária e o que acontece é o seguinte, apesar do DMLU fazer a coleta 3 vezes por semana, eu acho que falta uma política de educação para o povo, entendeu? Exemplos positivos de fiscalização efetiva podem ser encontrados aqui no país e também fora dele. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, anunciou no início do mês que irá punir quem for pego jogando lixo nas ruas. Não importa o tamanho do resíduo, pode ser um chiclete ou uma bituca de cigarro. Quem for pego descartando o resíduo de forma irregular será penalizado na Cidade Maravilhosa. Será que a moda pega em Porto Alegre? Não sei se moda, mas tem que ser dessa forma mesmo, entendeu? Tem que ser multando. Uma das formas seria a multa. Acho que não pega, não. Acho que não é por aí. Eu acho que campanhas educativas, eu acho que funciona muito mais. Acho que seria, né? Porque tem as lixeiras, por que não largar nas lixeiras? Tu acha que aqui em Porto Alegre isso poderia funcionar, as pessoas serem multadas se forem pegas descartando lixo? Sim, é bem interessante, na verdade. E aprender muitos que botam lixo no chão. Acho que não vai pegar. Eu estive no Rio, fiquei 15 dias no Rio agora, eu fiquei impressionado com a sujeira. Sabe, na areia, no mar, eles não respeitam nada. O que começa a valer agora no Rio de Janeiro já é realidade em vários outros lugares do mundo. No Texas, o valor da multa pode chegar até $500, aproximadamente R$1.000, dependendo do peso do lixo.
Em Londres, o rigor é o mesmo. Uma das campanhas mais populares lembra que um simples chiclete jogado no chão pode custar 80 libras de multa, aproximadamente R$240. Já em Paris, cuspir na rua é infração tão grave quanto não limpar a sujeira do cachorro. Multa de €35, o equivalente a R$87. Diretor André Carus, dentre as principais metas do DMLU está aí a questão envolvendo a duplicação, né, dos containers pela cidade. Bom, essa situação atende uma peculiaridade, né? Primeiro, porque o nosso desafio, desde que assumimos a direção-geral do DMLU ainda em janeiro, é qualificar ainda mais com processos novos e também qualificando os existentes, a promoção da limpeza urbana. A experiência dos containers, o primeiro módulo que foi implantado, de 1.200 containers numa região, ela foi satisfatória na medida em que foi se afirmando, né? Mas ainda nós enfrentamos algumas dificuldades, como o descarte de lixo seco nos containers que deveriam e devem receber só o material orgânico, e também a compreensão equivocada da população, muitas vezes, de que o container também serve como uma lixeira, né? Na verdade, ele é um equipamento que deve receber só o lixo orgânico. A proposta de expansão dos containers, ela atende um segundo módulo correspondente ao primeiro. Também serão mais 1.200 containers, mas nós estamos ainda aguardando a solução judicial de uma licitação que se pretendeu unificar todos os serviços de limpeza da cidade, inclusive a coleta automatizada, que é a dos containers, que foi aberta no ano passado e houve contestação por parte do Ministério Público, e nós estamos ainda aguardando a solução e a manifestação judicial para que possamos, e já é decisão tomada, que possamos adotar um outro modelo, né, com novos editais para promover a qualificação do serviço de limpeza urbana em Porto Alegre. Diretor, é possível que Porto Alegre também tenha 2 tipos de containers, assim como Caxias do Sul? Nós temos como referência Caxias do Sul e mais recentemente Canoas, numa determinada região que implantou esse serviço de container do lixo seco e do lixo orgânico. Tanto Canoas e principalmente Caxias têm uma situação um pouco diferente quanto à presença dos recicladores e dos catadores, carrinheiros e também carroceiros nas vias públicas. Aqui há um volume muito grande de catadores que se utilizam dos carrinhos ou também da catação manual, e muitos deles estão vinculados a galpões clandestinos. Não são os 18 galpões, 19 agora que nós estamos caminhando para um 19º na Restinga, não são os galpões que possuem convênio com o DMLU e que são aportados com recursos para fazer a gestão dessas unidades de triagem. Na verdade, eles trabalham para atravessadores, né? Exatamente. Nós temos aí um conjunto de equipamentos que, alguns inclusive irregulares, nesse eixo da Voluntários da Pátria, especialmente. E o carrinheiro, o carroceiro, muitas vezes é praticamente um servo, um escravo desse intermediário. De quem lidera esse processo clandestino, né? Eu sei que o senhor pegou apenas há 100 dias desta administração nova do DMLU, portanto está começando. Diga-se de passagem, já fez uma lavagem em algumas praças, inclusive na Praça da Matriz, que eu tanto demandei com o senhor, mas há uma situação dramática do uso dos containers. O uso principalmente na Rua da Praia, as queixas são permanentes, são cotidianas e há uma situação muito difícil no centro de Porto Alegre de fato. Há dezenas de carrinheiros no final da tarde, no meio da manhã, em plena Rua da Praia, em vários pontos da cidade. Em cima do que o Adeli coloca, o carrinheiro ele vai até o container do lixo orgânico, em tese, porque ele é sabedor que as pessoas descartam equivocadamente ali o lixo seco, o lixo reciclável. E em muitos casos, principalmente no centro histórico, já desde o ano passado, 2011, 2012, o DMLU implantou um dia adicional para coleta seletiva no centro histórico, né, na totalidade. Então, a coleta seletiva atende 100% de Porto Alegre, 2 vezes por semana. A excepcionalidade que existe no centro histórico é exatamente para estimular que os moradores e também muitos comerciantes tirem o seu lixo seco, o seu lixo reciclável, para que o DMLU faça a coleta e dê o destino final adequado. Mas, ali, a situação dos containers é dramática porque
muitos deles acabam lotando, indo além da sua capacidade, porque tem lixo seco descartado ali. Então, o cidadão que não tem compromisso com o meio ambiente, tampouco quer ser informado daquilo que é o descarte correto, ele vê o container lotado, ele não vai até o container mais próximo. Ele transforma o entorno do container num foco de lixo. Porque, na verdade, tem um trecho da Rua da Praia que é complicado, porque para retirar do container é uma complicação, porque é uma parte que, inclusive, a calçada está muito danificada, porque entram também carros fortes. E por que não o uso de vias laterais, tá? E fazer com que, pelo menos na Rua da Praia, as pessoas possam andar livremente, porque tem momentos que há um congestionamento de carrinheiros e de pessoas tirando, colocando coisas que viram uma verdadeira esculhambação. Na verdade, tem um problema, além desse, que se pode considerar a utilização das vias laterais, é que no processo da coleta automatizada, quando vai o caminhão apenas com o motorista para recolher o material que está depositado dentro do container, há sim, no movimento do container também, um escoamento do lixo que não se alcançou ali como deveria. O que nós estamos querendo providenciar agora com a expansão, esse segundo módulo? Nós queremos incluir a presença de 1 ou 2 garis acompanhando também esse caminhão que faz a coleta automatizada, para exatamente poder fazer a limpeza daquilo que fica para trás. Assim como acontece também na coleta domiciliar. Muitas vezes, na pressa de levar e encher o caminhão com o que saiu das residências... Mas é o seguinte, nós acompanhamos o caminhão em Caxias do Sul e eu não vejo esse problema em Caxias do Sul. Há um problema, me parece, de educação ambiental na cidade. Eu lhe pergunto, não é possível fazer uma campanha fortíssima usando os meios de comunicação, as escolas, os sindicatos, as instituições, porque em Caxias eu não percebi, e acompanhamos o caminhão, e eu acho que a coleta de Caxias é um belo exemplo. Podia citar de outros lugares pelo mundo afora, extremamente modernos, os contêineres são lavados de 3 em 3 dias, aqui não é bem assim. É uma referência importante, mas para que nós tenhamos êxito numa campanha educativa que vá realmente atingir a sociedade, vai no diapasão também de uma providência que nós estamos tomando, que é a reforma do Código Municipal de Limpeza Urbana, né? Essa é uma lei complementar de 1990, que estabelece um rol de punições e também... multas ridículas, multas irrisórias. A maior multa hoje para um infrator que descarta uma caçamba de resíduo da construção civil na Orla do Guaíba, por exemplo, não chega a R$1.000. Fica entre R$900 e R$950. Com a reforma que nós estamos propondo, e até tivemos acesso a um projeto do então vereador Adelicel na Câmara que tratava do tema, nós estamos endurecendo as multas e tipificando a infração. Ela hoje não é tipificada e é muito subjetiva porque a graduação da multa é o diretor-geral quem faz, pela previsão legal. Nós estamos instituindo algumas novidades. Uma, tipificando as infrações como leve, média, grave e gravíssima. E a maior multa para a infração gravíssima, que hoje não chega a R$1.000, ela vai superar os R$4.000. Um outro ponto da lei que é importante, nós estamos conferindo mais autonomia ao agente de fiscalização no seu limite do poder de polícia administrativa para autuar em flagrante ou mediante denúncia aquele infrator que está descartando lixo irregularmente. E um terceiro ponto que nós julgamos importante é a utilização dos recursos audiovisuais. Hoje nós integramos os endereços, há 30 dias, isso já, um pouco 40 dias, os endereços dos focos crônicos de lixo em diferentes regiões da cidade, as câmeras de monitoramento do SEIC, que é o Centro Integrado de Comando, que são 527 câmeras. Esse é um recurso até então que não havia sido utilizado e com o apoio principalmente da IPTC e da Guarda Municipal, nós estamos conseguindo identificar novos pontos que estão se transformando em focos e ao mesmo tempo também podendo identificar aqueles infratores mais graves para poder puni-los. Retornamos logo após o intervalo comercial. Pra mim, economizar é comprar bem tranquilo, bem crocante, bem novinho.
bem fresquinho. Pra mim. Economizar é... Pra mim, economizar é comprar... Bem macia. Bem bonita. Bem moderna. Bem assado. Bem fofinha. Bem divertida! Bem madura. Bem felpuda. Bem suculenta. Bem saboroso. Bem graúda. Pra mim, Economizar é comprar bem rapidinho. bem gelada. Bem quentinha. Bem pertinho. Economizar é comprar. Bem, pô. O Sistema Domus de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema Domus de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. Uma instituição que busca fortalecer, regularizar e defender os interesses dos corretores de imóveis e da sociedade. O Cresci RS há 50 anos realiza o credenciamento, fiscalização e capacitação dos corretores de imóveis no Rio Grande do Sul. Pensando em estar sempre próximo dos seus credenciados, o Cresci RS possui 37 delegacias regionais, espalhadas pelas principais cidades do interior, além da sede principal em Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso Porto Alegre em Revista, com patrocínio do Sistema Domus de Ensino, Melnick Even, Hotel Plaza São Rafael e Cresci RS. Hoje aqui, debatendo a situação da limpeza urbana na cidade. Diretor André Carus, no Rio de Janeiro foi implementado aí uma questão rígida de multas a quem jogue lixo na rua. Desde um simples chiclete, um toco de cigarro, até uma caçamba de lixo. Aqui em Porto Alegre, como funciona essa questão? Bom, nós, como eu coloquei no bloco anterior, nós temos uma lei que é de 1990, mas pela reforma que nós estamos propondo agora, nós intensificamos um pouco mais e pela tipificação das infrações vai ser possível, por exemplo, a exemplo do que o Rio de Janeiro está promovendo com essa nova legislação, punir individualmente aquele que descartar em via pública qualquer objeto que ele deveria colocar numa lixeira ou até mesmo num container que existe nos espaços de grande circulação se for material orgânico, né? Isso, além do agente de fiscalização do DMLU, que tem, obviamente, uma menor presença nas ruas do que a própria Guarda Municipal, a Guarda também vai poder autuar no mesmo sentido que o fiscal do DMLU. Vai poder autuar pelo descarte irregular do lixo, ainda que seja um cidadão individualmente, ou um descarte. Nós temos duas regiões que sofrem desse mal em grande escala, a Grande Cruzeiro e a Zona Norte. Tem áreas públicas e até áreas privadas que foram abandonadas pelos proprietários, que se transformaram em lixões a céu aberto, porque caminhões descartam resíduo da construção civil, restos de podas de árvore, até mesmo um conjunto de resíduos gerados nas residências. Muitas vezes sou eu que lhe mando algumas coisas sobre a Cruzeiro, porque também pessoas de lá, como a gente viu no vídeo aí, o Daniel Knevitz, que mostra os problemas dos focos que nós temos na Cruzeiro, né? Exatamente. A Cruzeiro... Ou, por exemplo, no caso ali da Teresópolis, que nós fomos comunicados por uma pessoa, a Eliane Mainieri, que nos chamou a atenção sobre um foco perto do Pelletier e a sua equipe estava lá limpando. Então, também é importante que o DMLU está... É que o grande problema disso é o seguinte, o foco de lixo irregular, que é fruto do descarte clandestino, desconhecido, na medida em que o DMLU passa a limpar e consagra aquele local como um foco irregular, as pessoas vão continuar descartando ali, porque partem do entendimento de que, bom, vamos deixar aqui que o DMLU vai recolher. Então hoje, se vocês me perguntarem o que é mais importante, é nós investirmos em mais caminhões para que essa operação de limpeza e coleta dos focos crônicos seja resolvida e investir em mais equipamentos e recursos humanos para fiscalização, eu te diria que é para fiscalização. Concordamos. Por uma razão de inibição,
Exatamente. de maior presença, de colocar, por exemplo, hoje os veículos de fiscalização do DMLU, ao contrário do que é com a SMIC, com a própria SMAN e a Guarda, não tem giroflex, não tem sequer um adesivo que chame a atenção, que identifique eles. Então nós estamos trabalhando já na elaboração do plano plurianual, que vai à Câmara ainda nesse semestre, para ter uma dotação orçamentária específica para qualificação e mais equipamentos da fiscalização. E esse problema do descarte dos chamados inertes da construção civil, como é que o DMLU está vendo isso? Bom, nós tivemos um problema que foi o fechamento de uma área licenciada em Canoas, que era basicamente utilizada por essas empresas que fornecem os teleentulhos, né? Se utilizavam dessa área. Essa área foi, na sua capacidade, teve atividade encerrada, esgotou. Existe uma nova área que está sendo licenciada, já teve uma primeira etapa licenciada, que é uma área que fruto de um acordo do Ministério Público, Prefeitura Municipal e também de um empreendedor na Lomba do Pinheiro, é uma antiga pedreira, que vai resolver no nosso entendimento e dos técnicos também, de 15 a 20 anos o problema de descarte de resíduo, porque é uma área que vai ter a sua exploração mineral dentro desse acordo garantida, mas ao mesmo tempo também nós vamos ter ali uma área licenciada do ponto de vista ambiental para receber isso. Outras manifestações de interesse também, já tem dois empreendedores na mesma direção manifestando o interesse de licenciar áreas para isso. Mas também há uma omissão, que é por parte dos representantes dos geradores. Exatamente. Né? E houve um debate agora no dia 17, promovido pela FAMURS e pelo Sinduscom, para recobrar a responsabilidade e o papel dos municípios frente à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma legislação federal de 2010. Tem que ser resolvida até o ano que vem em todos os municípios. 2014 é o prazo limite estabelecido pela lei. O que ocorre? Os geradores promovem os debates e proporcionam e apresentam 1000 soluções. Mas, nesse caso, não é o poder público quem tem que prover uma área para que se receba os resíduos. Nós temos que dar o suporte, indicarmos até em caráter acessório, né, em regime de colaboração. Mas o gerador também tem que assumir esse papel da geração até o destino final, conforme a lei prevê. Então, se não for feita uma aliança do poder público com os grandes geradores, principalmente, nós vamos continuar tendo dificuldade e a maioria dos focos sendo de resíduos da construção civil. Diretor Caruso, nos últimos minutos do programa, vamos responder algumas perguntas encaminhadas pelos telespectadores pelas redes sociais. Carlos Matsubara alega que muitas praças de Porto Alegre estão com lixo. Cita como exemplo a Praça do IAPI. E pergunta se existe algum projeto de conscientização dos frequentadores de praças públicas. Bom, engato aqui a Praça Jaime Teles também, que é um reduto de papeleiros, moradores de rua, uso de drogas desenfreadamente. 2 outros telespectadores nos perguntam. Bom, no caso das praças, a competência da limpeza no interior das praças é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SMAN. Mas, obviamente, que nos casos mais críticos, e a Praça Jaime Teles, eu sou morador a 2 quadras ali e acompanho. Há 2 sábados atrás, às 9h30 da manhã, houve um descarte violento ali de resíduo domiciliar de um caminhão que largou ali na praça. Nós adotamos 2 providências importantes ali na praça. Primeiro foi colocada uma câmera, uma das câmeras que está hoje sendo observada pelo SEI, que está na Praça Jaime Teles. Né? Mas há uma ação permanente de catadores clandestinos e tal. E também, com relação à ocupação qualificada da praça, o regimento do Exército ali em frente tem feito os exercícios, né, dos soldados, enfim, tudo na praça para tentar coibir um pouco disso. Mas, com relação ao IAP, aquilo que for do cordão para o leito da rua, que é competência do DMLU, em nível de limpeza, né, nós podemos dar uma olhada e ver para a superação desse problema. Valério Graciano afirma que não há containers na zona rural da cidade. Os containers, como foi dito no início, eles atenderam um primeiro módulo, né? E ele considerou aquilo que prevê o plano diretor, que é a macrozona 1, né? Ele obedeceu principalmente às regiões mais populosas e de maior circulação. Então, contemplou centro histórico, cidade baixa, parte do Moinhos de Vento. O segundo módulo vai completar o eixo da macrozona 1 que está prevista no plano diretor. Na zona rural, primeiro que nós não temos mais zona rural,
né? O plano diretor revisado de 2010 urbano. transformou essa área em área ruro-urbana, né? E lá existe um volume de descarte, as coletas regulares passam, e o entendimento é de que o serviço da coleta regular tem atendido plenamente a região. Luciana da Costa Job disse que a zona sul da cidade carece de maior número de lixeiras, diretor. Nós temos, foi colocado em 2011, foi a última grande incursão para a colocação de lixeiras para o lixo de mão, né, que é do pedestre, né, circulação em geral, 8.000 lixeiras, né? Nós estamos dentro do objeto também dessa licitação que está judicializada. Dentro desse objeto, quando for definido esse imbróglio judicial, esse problema, nós temos a previsão também de colocarmos mais 10.000 lixeiras naquelas regiões que não foram atendidas na colocação de 2 anos atrás. E possivelmente a Zona Sul deve ter uma área atendida. O senhor tem adotado aquele sistema de bota fora, também chamar a população de um dia naquele bairro, fazer o descarte? Bota fora continua e acontece todos os dias, né? Os 365 dias do ano, claro, excetuando feriados e datas comemorativas no final de ano. Bota fora acontece e nós divulgamos através da assessoria comunitária com 10 dias, 7 dias de antecedência na comunidade correspondente quando vai ser feito bota fora. Tem toda uma parte operacional para esse dia, né, que as pessoas tiram tudo aquilo que está dentro de casa, bota fora continua funcionando a pleno. As demais manifestações dos nossos telespectadores, a nossa produtora Tatiana Feldens vai encaminhar diretamente ao gabinete do Dr. Carus. Muito obrigado pela sua participação aqui no Porto Alegre em Revista e sucesso na administração aí do DMLU. Muito obrigado, Sagreira, obrigado, Adeli. Nós que agradecemos. É uma oportunidade e sempre ressaltar, o serviço de limpeza urbana dá certo na medida em que nós temos parceiros como vocês para divulgar o nosso trabalho e a sociedade compreende que precisa ser nossa fiscal informal para a boa prestação de serviço e limpeza da cidade. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. Até a próxima!